horas 40 minutos, iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da economista Rita Mundim e do cientista político Malco Camargo. Você também pode opinar aqui na conversa de redação pelo canal da Itatiaia no YouTube e pelo WhatsApp 99996-7074. O primeiro temporal do período chuvoso inunda distritos de Ouro Preto e deixa várias famílias desabrigadas. Na capital, moradores amanhecem avaliando os estragos da tempestade. E Belo Horizonte tem previsão de mais chuva para hoje. O repórter Clever Ribeiro, antes da gente entrar nos comentários, vamos chamar o Clever Ribeiro, porque tem mais informações da Defesa Civil sobre quais locais vão merecer maior atenção nesta terça-feira. Clever. Eustáquio, e é bom que o morador de BH fique atento, viu? Principalmente quem reside aí nas áreas de encostas com risco de deslizamento, porque o alerta geológico permanece aqui na cidade, tá? Confirmando 8 horas 41 minutos. Como a Itatiaia vem acompanhando, Eustáquio, noite passada, um temporal atingiu quase todas as regiões da capital, causando aí vários transtornos, né? Ao meu lado aqui, o subsecretário de Proteção e Defesa Civil de BH, o Coronel Valdir Figueiredo, ele que vai detalhar pra gente as condições do tempo e os alertas para hoje e também para os próximos dias. Muito bom dia, Coronel. Muito bom dia, Eustáquio, bom dia, ouvintes da Itatiaia. A Defesa Civil renovou o alerta de risco geológico ontem à noite, risco muito forte. Nós tivemos acumulados de chuvas que ultrapassaram 200% do previsto para o mês em 7 regionais de Belo Horizonte. Então é muito importante que as pessoas estejam atentas, não permaneçam próximas de áreas que estejam sobre riscos de deslizamentos, de tombamentos de muros, alagamentos, deslizamentos de encosta. Coronel, você me dizia que a chuva que caiu ontem, principalmente na região leste da capital, só acontece de 36 em 36 anos, é isso? Perfeito, Cléber. As equipes técnicas da diretoria de obras da prefeitura já fez uma análise do local, das chuvas que ocorreram na Regional Leste. Nós temos volumes acumulados que em 24 horas que estão ultrapassando 143 milímetros. Isso dá uma recorrência dessa chuva de 36 anos. Para a gente fechar, qual alerta à população de Belo Horizonte? É muito importante que as pessoas acompanhem o monitoramento que é feito pelas equipes da Defesa Civil das condições do tempo e a emissão dos alertas. Basta que as pessoas procurem por @Defesa Civil nas redes sociais e também se cadastrem através da plataforma nacional do número 40199, mandando o CEP da sua rua para o número 40199. Ok, muito obrigado. Ouvimos o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Coronel Valdir Figueiredo, da Defesa Civil de BH. Então é isso, Eustáquio. Alerta de chuva renovado para os próximos dias, alerta de risco geológico também valendo para a capital, e é bom que o morador fique atento, tá? É com você aí no estúdio. Valeu, Clever Ribeiro. 8 horas 44 minutos. Eduardo Costa, infelizmente a combinação perfeita, né? Infelizmente, grande impermeabilização da cidade, falta de obras de grande porte e um grande volume de chuva num curto período de tempo numa determinada região da cidade. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu prometo pro ouvinte do Conversa da Ação que eu não vou repetir isso de agora até abril, tá? Eu repito todo ano. Primeiro, a culpa não é da chuva. Segundo, a nossa imprevidência é histórica e continua. Terceiro, esse negócio de falar que choveu mais dessa vez, choveu menos, isso é esperado. Mesmo os céticos das mudanças climáticas vão ter que concordar. E com cidades impermeabilizadas, a água vai correr para as partes mais baixas e vai causar estrago. A culpa é nossa, do poder público que não faz o que devia fazer, e nós, que não colocamos o lixo no lugar certo, que não olhamos a calha na época certa, que não cuidamos da nossa parte. A chuva não tem culpa de nada. A chuva é esperada de 14 de abril, de outubro a 14 de abril, com mais frequência. Ela vem matar a nossa sede, ela vem saciar o nosso desejo de um bom banho, ela alegra nosso jardim, ela movimenta nossa agricultura, ela movimenta nossas hidrelétricas, ela movimenta nossa economia e movimenta nossa vida. Portanto, chuvas não trazem transtornos. As chuvas são a bênção de Deus, seu Stélio. Ô, Júnior Moreira, você concorda que obras de grande porte, mesmo se não me falha a memória aqui, nos últimos 20, 30 anos em Belo Horizonte, foram
a do Rio Arrudas, mesmo assim ele ainda transborda lá na região da Tereza Cristina, e o Vila Viva, que reduziu e muito as tragédias nas áreas de risco de Belo Horizonte, nas áreas de encosta. Bom dia mais uma vez. Bom dia para você, para todo mundo. Eustáquio, sim, o Vila Viva para mim foram as grandes obras, né, que aconteceram aqui em Belo Horizonte, que ajudaram muito. Aquelas tragédias que a gente via sempre, desabamento, soterramento, né, elas ficaram um pouco de lado. Agora, os alagamentos ainda continuam, né, Eustáquio? Eu acho que essa questão da chuva passa por alguns pontos, assim, o Eduardo até tocou em alguns deles, que vão coincidir com os meus aqui. Eu acho que primeiro a questão da ocupação desordenada, impermeabilização do solo, essa questão da falta de educação da população mesmo. Um segundo ponto, quando chove muito em um curto período de tempo, foi o caso de ontem, choveu praticamente esperado para o mês inteiro, em 3 horas em algumas regiões aqui em Belo Horizonte, não há cidade no mundo que consegue suportar esse tanto de água rapidamente assim. E o terceiro entra na questão das obras que você tocou, Eustáquio. As obras ainda estão atrasadas aqui em Belo Horizonte, as coisas não estão andando bem. Nós estamos acompanhando aqui da Itatiaia, por meio de João Felipe Lore, da Ellen Araújo, fazendo visitas periódicas, né? Alguns locais que são pontos que a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, né? E ontem, me parece que a cidade suportou bem, tirando ali a Cristiano Machado, que teve um alagamento, que tem uma obra grande também, teve um alagamento, na Prudente de Moraes, né, o Córrego Leitão ali, que a obra também está em andamento, mas me parece que suportou de certa forma. Na Tereza Cristina, pelo que a gente conversa com as pessoas, aquela obra que está acontecendo lá no Barreiro, né? Que tem um bolsão que estanca a água lá em cima, não deixa a água chegar de uma vez ali na Tereza Cristina, pode estar começando a dar sinais que é uma obra que pode dar certo daqui a pouco, né? Agora, a prefeitura ainda não fez uma avaliação, né, com todo mundo em relação a isso. Eu conversei com o pessoal da prefeitura há pouco, me disseram que tem uma reunião agora às 2h, hoje às 2h, para chamar todos cada responsável por regional, né, para fazer ali uma avaliação e ver o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como é que a cidade suportou ou não. Mas me parece, Eustáquio, que eu tenho a sensação que pelo menos ali na Tereza Cristina, essas obras ali do Barreiro têm ajudado um pouquinho e evitou uma tragédia maior ontem. E para você, Rita Mundim, onde está o problema? Quais são as possíveis soluções? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Eu acho que eu já fui contemplado em grande parte pela fala do Eduardo e pela explicação aí do Júnior sobre as obras. Mas o que fica, né, sempre aquela questão, é que o ritmo das obras, geralmente não têm o ritmo da necessidade de solução dos problemas que geralmente são estruturais. Então é necessário mais transparência, né? Uma maior transparência nos pontos, né? Que são sempre os mesmos pontos de alagamento, de colapso da cidade em função das águas. Como disse o Eduardo, a chuva não tem culpa de nada. A falta de planejamento de uma cidade, a falta de obras para que essa cidade receba as chuvas de forma natural, isso que a gente tem que pensar e repensar. Mas, repito, a gente precisa de uma transparência em cima dos problemas. Se os problemas forem mostrados regional por regional, eu não estou falando só para Belo Horizonte, não, de uma forma genérica, então, onde são os problemas? E o que pode ser feito para resolvê-los? E aí cria-se um cronograma. Aí sim, a população pode entender que o poder público está identificando a dor, propondo soluções e dando dinheiro e prazo para que isso seja feito. Ô Mal Camargo, citei agora há pouco 2 grandes obras, intervenções em Belo Horizonte, do Rio Arrudas na década de 80 e o Vila Viva aí para os anos 2000. Por que não são feitas mais obras de grande porte? É falta de vontade política, na sua opinião? Falta de dinheiro? Bom dia. É um pouco de falta de vontade política, é um pouco de falta de dinheiro, mas é principalmente a falta de planejamento e de visão de longo prazo, né? A gente tem que separar, né, as ações de reparação e das ações preventivas. As ações de reparação têm acontecido, né? A prefeitura repara rápido o serviço.
restaura aquele estrago. Agora, é claro que isso não é suficiente, porque logo depois, ou no mesmo ano, ou no ano seguinte, vem novas chuvas e o problema retorna novamente. São sempre os mesmos pontos, são sempre os mesmos lugares, é sempre a mesma causa. E não é possível que não haja uma solução para isso, né? Eu queria destacar também as ações preventivas, né? Principalmente, eu acho que uma grande virtude que a Defesa Civil está fazendo, né? Os alertas que ela encaminha, né, aos celulares via SMS, faz com que o cidadão preste mais atenção aos riscos de cada um dos dias de chuva na capital, e essa é uma ação muito interessante. Agora, infelizmente, a principal ação preventiva não é realizada, que é a preparação para eventos adversos. E essa chuva, com maior intensidade, ela é adversa, mas ela vem sempre. E alguns números não batem para mim. Por exemplo, em janeiro de 2020, nós vimos a maior chuva dos últimos 100 anos. E agora, na noite de ontem, foi a maior chuva dos últimos 36. Então, se a de 36 foi depois de 2020, não faz sentido esse cálculo, esses números que têm sido apresentados para a gente. Por isso, mais transparência, como bem diz a Rita, é fundamental neste processo. E é sempre bom lembrar, né? Que a demanda da carga da chuva tem que ser igual se faz para a carga de luz. Tudo tem que ser feito pelo pico e não pelo uso médio, porque uma hora ou não o pico vem e o pico tem que ser controlado, tem que ter dado conta da prestação de serviço para a população de Belo Horizonte.